Oi, família! Eu sou a Bia, estou de volta e quero saber como vocês estão. Eu espero que todos estejam bem, eu estou ótima, graças a Deusa. Vou passar um recadinho aqui para agradecer vocês pelos feedbacks do último episódio. Todo mundo me falando que se emocionou com a história da Elsa e eu fiquei muito feliz. Inclusive, essa semana saiu o clipe de Juízo Final e eu aconselho que vocês vão lá assistir, porque foi uma animação que ficou assim perfeita. No episódio de hoje, eu vou fazer uma resenha sobre uma série que eu assisti recentemente novamente, porque eu já tinha visto ela no passado, que está disponível na Globoplay e eu preciso compartilhar com vocês razões para assistirem essa série. E para me ajudar a convencê-los que essa série vale a pena, eu estou acompanhada hoje do Gabriel, do podcast Sete Letras, minha primeira collab aqui no Back to Cast. Seja muito bem-vindo. E esse é o seu momento top term, Gabriel. Uau, vamos lá. Tô chegando, calminho, tranquilo, casa nova, tudo novo aqui. Ninguém visitou ainda. Você quer que eu já faça meu jabá agora ou no final? O Fique à jabazetes no início? vontade. Então, beleza. Então, eu sou o Gabriel, o host do podcast Sete Letras, podcast de cultura pop, fala de filmes, séries, tem bastante entrevistas, enfim, tem muito papo aleatório. E é só procurar lá no @Sete Letras Podcast e no Sete Letras no Spotify, Google, enfim. A Bia vai deixar aí os Vou deixar aqui links. no encarte do episódio e eu aconselho que vocês vão lá ouvir o Sete Letras, que é muito bom. Conheci o Gabriel através da iniciativa Podcasters Unidos, que eu já comentei aqui com vocês, e eu aconselho também que vocês vão lá no Instagram, @Podcasters Unidos. Tem muito conteúdo bacana lá para vocês descobrirem. Então, fica aí a nossa dica para vocês, porque quem sabe você vai lá, ouve um podcast muito legal como Sete Letras, se apaixona, vira fã e sai ouvindo tudo. Ó, que legal. Tô muito feliz, eu tô muito feliz de ter sido seu primeiro convidado do Back to Cast, porque eu adoro ouvir, de verdade. Ah, eu fico muito, muito feliz com isso. Foi uma descoberta no Podcasters Unidos que está se desenvolvendo em uma amizade que está sendo muito construtiva e É isso aí, espero que a gente possa colaborar juntos mais vezes. com certeza. Bom, voltando para a segunda chamada, essa é uma série que foi lançada em outubro de 2019, produzida originalmente pela Dois Filmes e transmitida na Globo. Essa série passou na TV aberta e hoje está disponível no Globoplay. Foi dirigida por Breno Moreira, João Gomes e Ricardo Spencer. No elenco da série, nós temos Débora Bloch como a professora Lúcia, Paulo Gorgulho como diretor Jaci, Silvio Guindade como professor Marco André, Thalita Caralta como a professora Eliette e Hermínia Guedes como a professora Sônia nos papéis principais. Coadjuvantes da série temos Linda Quebrada, assim, puxando um jabá pra Lin, o papel dela é belíssimo. Caio Blatt, Felipe Simas, Nanda Costa, Mariana Nunes, entre outros nomes que vocês podem descobrir se vocês forem lá assistir a série. Foi renovada para uma segunda temporada, com estreia prevista para setembro de 2020. Então tá chegando aí a segunda temporada de Segunda Chamada. E diferente da maioria das séries que tem muita popularidade, ganham uma fama, viram uma febre no Brasil, essas séries geralmente trazem uma realidade muito diferente da nossa. E a Segunda Chamada é totalmente o inverso disso, porque diferente dos clichês americanos com drama adolescente ou com coisas muito fantasiosas e extraordinárias. Essa série ela retrata uma realidade de um colégio público de uma periferia de São Paulo, que só quem estudou numa escola pública vai se identificar com alguns pontos aí dessa série e que se você não estudou numa escola pública, provavelmente você pode se identificar com outros dramas que essa série engloba. E eu vou iniciar o assunto perguntando pro Gabriel o que ele achou dessa série que eu fiz ele assistir em 2 dias. É isso aí. Não, assim, eu sou meio fanático, né? Sou meio fanático por cinema e eu sempre tento olhar as paradas meio com uma visão de analisar mesmo estrutura de roteiro. Eu nunca estudei isso, mas a gente vai pesquisando e aprendendo com o tempo, olhando as coisas, né? Não sou cineasta, não estudei cinema, mas sou entusiasta nessas áreas. Então, assim, eu pegando pra assistir, a série me prendeu do primeiro episódio. Eu assisti em 2 dias porque eu gostei, porque é uma série que prende você, porque ela tem alguns fios condutores, né? Ela tem a professora Sônia, é um fio condutor, o diretor nem tanto, mas a Débora Bloch, como a Lúcia, é um fio condutor, o professor Marco André é um fio condutor. Então as histórias vão se intercalando nesses personagens e tudo acontece em volta deles. Eles têm meio que um universo em volta deles e as coisas
vão circulando entre eles. E é muito legal. E eles também circulam entre as histórias deles, se entrelaçam muitas vezes. E a série é muito maneira, ainda mais sendo na produção nacional, que a gente tem muita gente que tem muita ressalvas contra produções nacionais, tem muito preconceito contra produções nacionais. Tem muita coisa ruim também, a gente tem que falar a real. Tem muita coisa que é muito mal feita. Mas quando é bem feita como essa, foi muito bem feita, tem que ser falada. E eu gostei muito de ver ela como uma coisa, uma série mesmo, série boa de ver, com roteiro legal, com fotografia sensacional. A fotografia da série é muito boa. Muito Ela te bonito mesmo. deixa, ela te deixa em alguns momentos muito fechados, alguns momentos muito amplos. Quando eles estão no terraço da escola, a fotografia é ampla, né? Eles estão sempre pequenos dentro do quadro. Quando estão na sala, geralmente é fechado, então eles estão grandes dentro daquele quadro. Então é legal de ver essas coisas, essas pequenas diferençazinhas de fotografia. E a série é boa. Esse é o ponto pacífico aqui. A série é muito boa. Ainda mais a gente reforçando que é uma série nacional, que tem todo o preconceito, tem as dificuldades de ser feita por ser no Brasil, devido a tantas coisas que acontecem. Então, e ela fala de assuntos muito importantes, né? De diversos assuntos, não é um assunto só. É muita coisa legal ela fala, muita coisa. E a série vale a pena ser assistida, sim. Eu curti bastante. Realmente. Eu não vi essa série quando ela passou na TV. Eu também não. Eu assisti. Quem me puxou pra essa série foi a Linda Quebrada. Eu Uhum. vi no Instagram dela, quando ela postou fotos da personagem, e logo em seguida eu vi ela comentando em algumas entrevistas sobre como foi ter feito uma série pra Globo, que acabou, querendo ou não, dando uma visibilidade muito grande pra ela, porque a gente não vê atrizes trans negras em grandes papéis. E querendo ou Uhum. não, ela teve um destaque na série, para principalmente ali no primeiro, segundo episódio, quando tem aquela cena horrível do banheiro Sim. e entra todo num drama de que banheiro que ela pode usar no colégio. Isso foi o que me chamou a atenção pra série. Quando eu assisti o primeiro episódio, que eu vi a cena da mãe com o bebê no colégio, Sim. ali eu já me identifiquei porque na minha época de ensino médio eu já tive colegas que passaram por situação semelhante, de ou ter que levar o filho para a escola. Eu já tive colegas de que a mãe delas levava o bebê no intervalo do colégio para amamentar. Então foi uma coisa que eu me identifiquei bastante e a partir daí eu já falei, meu, preciso ver isso até o final, preciso ver onde que isso vai dar. E realmente, tudo que você disse em relação à fotografia, a paleta de cores da série também acho que Sim. é muito interessante, porque ela prende, ela tem cores quentes e é confortável de se assistir. Não Uhum. tem. Por mais que os assuntos sejam sempre pesados, porque é uma série que aborda não só a questão da transfobia, mas diversos outros temas que a gente vai circular um pouquinho por eles aqui, mas ao mesmo tempo é muito confortável de se assistir. E eu gostei muito da trilha sonora da série. Eu sou a Ela louca da não. trilha sonora. E assim, Somos. a abertura. A série já tem Ah, como ah. abertura comportamento geral da Elza Soares. Eu não preciso falar nada, porque eu Eu sou. ia falar que você falou que o motivo foi a Lin. Não, não foi só a Lin, né? Foi. Não foi só a Lin. Não foi. Foi a Elsa também na abertura. Sim, porque quando eu vi comportamento geral na voz da Elsa como abertura da série, eu já falei, ok, eu já entendi que essa série vale a pena, então vou ficar por aqui mesmo até o fim. E na trilha sonora tem diversas outras músicas. Tem uma cena também que eu acho belíssima, que a Lin tá com uma galera ali na República, fazendo Sim, uma sim, sim, sim. batalha de rap. E, gente, isso pra mim é muito presente, porque eu já cansei de frequentar umas batalhas como essa. Tenho amigos que fazem trap, então eu acho muito legal a gente realmente estar dentro da nossa realidade, sabe? As séries que são gravadas em São Paulo, tem paisagens que a gente conhece, tem ruas que a gente já passou. Eu puxo muita sardinha para produções nacionais. Eu estudo rádio e TV e eu puxo muita sardinha para produção nacional porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente se identificar. Uhum. Sabe, falta muita identificação. Eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre representatividade em relação a, ai, porque não tem negros na TV, não tem LGBTs, não tem personagens principais velhas ou gordas e assim. Essa série tem tudo isso. Sim, ela, como eu falei, é o corpo docente, são os professores, é a galera que meio que vai regir a série. Uhum. Então, tem a professora que é espancada, tem uma que é meio que um alívio cômico, que é a Thalita, não A lembro, Eliette. Eliette. Ela é um Gente, alívio eu cômico, acho que é perfeita ela fazendo um papel sim. dramático, porque até no papel dramático Ela puxa comédia, né? Ela tem ela puxa esse comédia. viés, Ah, ela é perfeita. Tem um professor que. Eu não vou dar spoiler, ok?
tem um professor que é adotado, então estão vários temas ali e eles coordenam a série, né? Eles dão o tempo da série, mesmo que a série inicia sempre com um aluno diferente, isso eu gostei, porque é tipo um CSI, vamos pegar um exemplo muito simples. É um CSI, aconteceu alguma coisa na vida de alguém, e aí a série vai discorrer sobre esse tema. E aqui ela pega um aluno, a série sempre inicia com um aluno, que aconteceu alguma coisa na vida desse aluno, e ela vai correr esse tema e falar sobre isso e mostrar as coisas que estão acontecendo com ele. E é muito maneiro isso, muito, muito maneiro. Nossa, demais. Eu chorei em alguns episódios. Eu sou chorona, gente. Eu já me emocionei em vários episódios aqui e eu sou chorona. Em alguns episódios especificamente, assim, os temas que abordavam em relação aos alunos davam uma doída. Inclusive, quando eu reassisti essa série, foi alguns dias antes dessa paralisação dos entregadores de aplicativo. E na série, um dos alunos, ele trabalha como motoboy e Sim. uma das redações que os professores pedem, na verdade, o professor André, que é professor de artes, ele pede para eles contarem uma história que aconteceu com eles para que eles pudessem encenar. E aí ele conta um relato dele em relação a uma entrega. Eu liguei muito uma coisa na outra e, querendo ou não, é um assunto muito delicado porque é um cara que trabalha de uma forma independente para um aplicativo de entrega e ele conta de uma situação que ele teve que subir X andares com a janta da madame porque o elevador de serviço estava quebrado e o porteiro do prédio não quis deixar ele subir pelo elevador social, enfim. E aí esse mesmo cara era o cara que dormia na escola porque estava cansado, porque trabalhava demais e tinha o filho doente. Então, a forma com que as histórias dos personagens elas estão muito ligadas a uma realidade que a gente vive, as situações que a gente presencia e a coisas que a gente não presta atenção, assim, são tapas na cara que a gente vai tomando. Uma coisa que me impressionou bastante, por exemplo, nessa série, é em relação ao bullying que acontece ali com o morador de rua, em relação ao É um mau cheiro cheiro? dele, ao mau cheiro, porque ele é super inteligente, ele é super engajado, ele participa das aulas, ele é todo na dele, assim, e aí ele sofre bullying dentro do colégio porque ele tava com mau cheiro, e o pessoal começa a fazer uns comentários muito pesados em cima dele, e aí ele sai da sala e a professora vai conversar com ele, e ninguém sabia que ele era um morador de rua. Sim, sim. E Era uma situação normal, né? Tipo, é mais um aluno. exatamente, é mais um aluno, é mais uma pessoa que tá ali apenas. Quando a gente para pra pensar, assistindo, a gente tá de fora. E aí quando a gente para pra pensar em situações do nosso dia a dia, quantas vezes a gente ignora esses detalhes da vida das outras pessoas e acaba tomando, sei lá, um julgamento ou um partido sem saber o que tá por trás daquilo. Foi uma coisa que me fez pensar muito nisso, assim. São reflexões que a série gera pra quem assiste, que eu acho que são muito interessantes. É uma parada que a série ela bate muito, que assim, dentro da escola eles são alunos, certo? Todos ali são alunos. Fora dela, ninguém sabe o que eles são. Um é entregador de pizza, um é bandido, um é irmão de bandido, o outro é pedreiro, a outra é prostituta. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem e você não sabe. Na nossa vida mesmo, você sabe o que acontece na casa das pessoas que trabalham com você, Bia? Eu não Eu não sei. sei de nada, eu mal sei o que acontece na minha. Então, a gente não sabe. Muitas vezes a gente julga as coisas, julga as pessoas, julga os fatos pelo que a gente vê, pelo prisma que a gente tem. Então, a série ela bate muito nisso. Ela tem as suas metáforas nisso, de assim, ó. Aqui dentro eles são alunos, mas lá fora eles têm vida, eles têm um monte de coisa acontecendo. Então, é muito maneiro, muito, muito maneiro mesmo. Sim. Essa visão, assim, de olhar. A visão do que tá além dali, né? Eu acho que, Exatamente. principalmente em relação aos professores, eu achei isso sensacional. Porque Sensacional, assim. na escola eles são as entidades, né? São os professores. Fora dela, é uma mulher totalmente disfuncional, uma família totalmente disfuncional, que se acabou em vários problemas, uma mulher que apanha, uma mulher sozinha, um cara que é adotado. Então, fora dali, eles são pessoas normais, mas na escola, eles são as entidades, os professores. É muito Sim. legal. Principalmente se a gente for pensar no enredo da Deborah Bloch, por exemplo, que Putz. tá ali entre as principais personagens, né? Que é a É que a tem mais principal, né? destaque. É a principal, que é a que tem mais destaque. A gente para pra analisar como a personagem
dela fora da escola tem uma vida totalmente diferente do que ela é dentro da escola. Com os alunos ela é super acolhedora, ela tenta cuidar de tudo e de todos. E a casa dela, a vida pessoal dela tá uma completa zona, né? Ela tem um caso com o diretor do colégio, o filho dela morreu de uma forma muito horrível. Ela não Sim. conhecia o próprio filho, ela não tinha uma intimidade com o filho. Ela descobre depois que o filho está morto que o filho era homossexual e ela tá com um monte de problema, mas qualquer coisa que apareça na escola, ela vai tentar resolver e vai colocar aquilo à frente dos problemas dela. Além de ter o marido que ficou, ele ficou Ele teve inválido. um AVC, né? Teve um Ele teve um AVC, AVC aí ele fica paralisado, e né? aí ele ficou exatamente. E depende totalmente dela e da cuidadora. E mesmo entre todos os problemas que ela tem na vida, se aparece algum conflito na vida dos alunos, ela se doa 100%, assim. E é bem mãezona. Sim, Muito, sim. muito, muito mãezona. Eu acho muito legal também a relação que a professora Eliette tem com os alunos, de ser a professora mais brother, ser a É, mais amiga, de levar pro lado mais cômico, de também ter essa coisa de defender, mas ser a parcerona, né? Ela, exato, ela, ela é ela, a ela bate, mas não vamos fazer isso, pessoal. Mas tá chamando atenção de uma forma mais cool, talvez, dizendo assim, mais tranquila. Mas mesmo assim chamando atenção. Ou sim, tentando ensinar alguma coisa, é bem legal. eu acho muito foda o jeito que ela trata as pessoas assim, o jeito que ela é. Ela me lembra muito uma professora que eu tive também. E aí eu vou mais uma vez puxar para as lembranças da Alaninha adolescente, que tinha a professora que dava uma defendida. Eu tive uma professora Eliette na minha vida que ela foi maravilhosa, assim. E eu acho muito foda o lado humano dela também, de chamar o pessoal pra ir pro pagode, de usar o Tinder. Aí Isso é acha o maneiro. professor no Tinder. Eu achei perfeita, assim. E Isso é legal aí, porque assim, isso dá profundidade pra eles, né? Não só pra ela, mas pra sim. eles. E eles passam a ser pessoas normais. Nossa, oh, Ah, rapidão, rapidão. É a Lana aqui ou é Bia? Ou é como eu quiser? ai, olha, como quiser. Então, Pode beleza. ser a Lana, pode ser Bia. Eu tô acostumada com as duas coisas. Tá, não. É Só pra porque eu saber, porque acho você a Lana. falou. É que eu falei a Laninha, né? Foi o pai. Eu falei besteira então chamando de Bia, mas tudo bem. Não, não, pode chamar. É que eu tô muito acostumada no trabalho ou em qualquer outro lugar, as pessoas me chamam de Alana, e só que eu Tá acho a chamando Alana de muito Alana sério. Beatriz? É a Alana Beatriz. Ah, tá. Não, beleza. E aí eu acho a Alana muito sério. E aí quando alguém fala Alana, eu já falo, ai meu Deus, é grave. Até no meu trabalho, depois do podcast, as pessoas começaram a me chamar de Bia, e eu já acho mais suave. Então, Tá só que aí eu certo. esqueci, eu mesma falo outro nome, tá vendo? É a dupla personalidade de quem tem nome composto. É isso aí. É duas pessoas em uma só. É basicamente isso. Desculpa Mas te até me perdi. interromper. Desculpa te interromper. Relaxa. Tava falando da professora Eliette e em relação a Uhum. Sônia, o enredo da Sônia eu acho que de todos é o mais, não o mais dramático, mas ela tem problemas mais constantes. Mais Porque próximos, talvez. sim, ela, além dos problemas com a casa dela, porque o marido desempregado, morando de favor na casa da sogra, e aí já entra a questão de falta de dinheiro, o marido Uhum. que é violento com ela. Ela no Sim. colégio passa por uma situação de violência também, que eu acho que é uma Bizarra. cena muito pesada. É uma das poucas cenas que me deixaram um pouquinho incomodada de ver, assim, dentre toda a série. Na verdade, eu acho que essa cena, quando o aluno Um entra na sala dos aluno. professores atrás dela, e a Uhum. cena do bebê, quando a mãe Ah, vai do dar o banho bebê. no bebê. Puta. Nossa, Gabriel, meu Essa, Deus! essa foi a que me pegou. Eu falei, não vão fazer isso. Não vão, Essa não vão. cena foi Episódio assim, 6. Episódio 6. É esse aí. Esse é o gente. episódio porque eu gravei. Sério, gente, essas foram as duas únicas cenas na série que eu fui tomar uma água depois, assim, tive uma sensação de alívio, porque ali realmente dá um, meu Deus. E ela tem problema com um vício, que aí já envolve o tráfico de o aluno que é traficante e ela que compra o tarja preta para conseguir dar conta de dar aula em 3 períodos e de cuidar dos filhos e de apanhar do marido, de se sentir culpada por ter sido abusada, de se sentir culpada por estar gostando do outro professor e achar que isso é errado. Então, É que assim, é que ela vive dilemas, né? Ela vive o dilema de ser a mãe, de tentar ser uma boa mãe, ela vive no dilema de
tentar salvar o casamento, ela vive no dilema de amar um outro cara, estando casada, ela vive no dilema de tentar ser uma boa professora, ela vive dilemas a Sim. série inteira. E dilema de apanhar e não falar nada. Então, ela é a personagem que acredito que mulheres que sofrem com esse tipo de coisa, com muito do que ela sofre, se identificaram muito. Porque ela vive dilemas. A personagem inteira, durante toda a série, todos os momentos dela são de dilemas. Ela tem poucos momentos de decisão, que ela toma uma decisão e não pensa duas vezes. São poucos momentos assim. Então ela é uma personagem que vive muito no dilema. E é legal você ter uma personagem que não vai ser a Lúcia, que é a pessoa que decide tudo por todo mundo. Ela não, ela tá sempre em dúvida do que ela tem que É o fazer. oposto, né? E eu acho que o fechamento de enredo que deram pra ela também ficou muito bom. Sim. E também é uma personagem que em algum desses dilemas você pode se identificar em determinado momento. Eu acho o personagem dela muito forte e que deu um caminhar pra série que fez total sentido. E além da história desses 4 professores, se bem que a gente não citou ainda o Marco André, que é o que é o personagem professor de artes. não que eu mais gostei, mas foi o ele é agente na série, né? Ele é o telespectador. Ele chega novo na escola, não sabe nada, e aí é apresentado e apresentam pra ele, mas no caso estão apresentando pra gente. Pra gente entender o que tá acontecendo naquele universo, naquela escola. Ele é agente na série, é muito legal. Os nossos olhos, né? Exatamente, Ele isso que aí. faz com que a gente enxergue a série. A primeira cena, na verdade, no primeiro episódio, quando acontece aquela situação com o carro dele, você já Achei deve. incrível. Eu acredito que você deve conhecer um filme com o Antônio Bandeiras chamado Vem Dançar. Sim, Aí conheço você muito fala, bem. não conheço, você que é velha aí. Conheço muito. Eu liguei muito essa cena do carro com o que fazem com a bicicleta do Antônio Bandeiras no Dançar. Sim. Que é justamente isso, ele vai para uma escola de periferia, isso não Vem Dançar, tá, gente? Que é um filme bem antigo, e assim, eu sou das antigas, então as minhas referências são essas. Ah, não é tão Mas, antigo assim. Não é tão antigo assim. É mas 2006. Não é tão antigo assim. Não fala sério isso, que eu é de fico triste. 2006? Pô, eu sou de 91. Se fala de 2006 é antigo, eu vou ficar triste pra caramba aqui, mano. Tô sentindo um velhão mesmo. Não é tão velho assim. Não, é porque hoje em dia, se as pessoas não sabem nem que Sandy Júnior era uma dupla, quem dirá que existia um filme de 2006 com Antônio Bandeiras? Quando eu descobri que tinha gente que não sabia que o Júnior não era só youtuber, eu me senti muito velha, Gabriel. Mas peraí, o Júnior é youtuber? Então, é Fudeu, exatamente isso. agora. Eu nem Puta. sabia que o cara era youtuber. E aí eu descobri. E aí eu descobri, junto com essa informação, de que tem gente que acha que ele só é youtuber. E eu passei a minha vida inteira ouvindo as 4 estações. E aí, como é que Vamos faz? pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Maria Chiquinha, Nossa. gente. Não, pelo amor de Deus. Então, realmente, pra mim, assim, já me sinto velha. Principalmente citando o Vem Dançar. Mas eu achei que as cenas foram muito semelhantes, assim. O professor que chega numa escola nova. No caso do Antônio Bandeiras, ele chega com uma bicicleta, assim, maneiríssima. E ele estaciona a bicicleta na frente do colégio e somem com a bicicleta dele. Com o Marco André acontece a mesma coisa. Ele chega num colégio de periferia, estaciona lá o Jeep dele na frente do colégio. E aí, quando ele vai sair, o carro sumiu. E é muito maneiro que, assim, além de ter, ele ser os nossos olhos, ele é um professor de artes numa escola que totalmente de periferia, que sim, tem que ter artes, mas até o diretor fala, não é a nossa prioridade agora. Não é o que a gente Exatamente. precisa. E Eu é uma queria um coisa que a professor de gente vive, biologia. né? Sim, E é uma sim. coisa que a gente está vivendo hoje em dia. A gente sabe que as artes estão sendo totalmente excluídas da grade obrigatória dos ensinos fundamental e médio. A nossa política não valoriza a arte de maneira nenhuma. Tanto que a ministra da Cultura era a Regina Duarte. Não vou entrar nesse assunto Olha, para não me tinha tanta estressar. coisa boa pra falar. Ai, meu pai amado, gente, é uma chacota esse governo, mas enfim. E aí é realmente o que acontece com ele. Ele chega para dar uma aula pro período noturno de uma escola de periferia e o diretor da escola vira e fala: Ah, esse aqui é o professor de biologia. Ele, não, mas o professor de artes.
E aí todo mundo fica tipo, como assim? O que que tá acontecendo? E aí ele fala que vai embora, e aí quando ele não consegue ir embora porque o carro dele foi roubado, e justamente por isso ele se convence a ficar, porque ele vê que a escola realmente precisa daquilo. E é um outro ponto muito interessante da gente se observar como os alunos se engajaram a partir das aulas de arte. Sim, Como sim. isso fica nítido, a importância que existe para isso. Eles se mobilizam para limpar o teatro da escola, eles participam das aulas de arte, se bem que ele tem que atacar o apagador na lousa, mas quem nunca Quem teve que nunca? tacar o apagador na Porra. lousa? Que Quem professor nunca nunca? fez isso? Exatamente, quem nunca teve que berrar para ser ouvido? Muitas. Então, eu acho que foi muito importante eles terem colocado ele ali como um professor de arte. Eu acho lindo quando ele vai dar a aula de história e aí da história da arte, ele entra na matéria junto com uma outra professora, que eu acho isso incrível. Eu já tive muita vontade de ser professora e não sei se eu tenho essa vontade hoje em dia, mas se fosse, eu misturaria muito, porque eu acho que tá muito interligado. Estudar arte é maravilhoso. E a forma como isso foi construído na série eu achei muito bonito. Quando eles começam a encenar na série, eu achei lindo. Uhum. Eu acho uma cena muito bonita ver a personagem da Linda Quebrada interagindo com a Dona Jurema. Elas Dona têm um Jurema. conflito no início da série, eles vão emendando um conflito no outro, mas eu achei muito bonita a encenação delas juntas na aula de arte, Sim, né? sim, sim. É Eu um acho que fechamento, né? sim, eu achei que ficou incrível. Sim, e o É, Marco André na série também, por mais que ele seja aquela pessoa que o que está ativo, né, o que está ali para resolver os problemas e poucas vezes expõe os problemas dele, eu acho que o gancho que ficou para a segunda temporada em relação à família dele pode trazer uma história muito legal, assim, sim. porque Ele vai dar, não só ele, né, mas talvez o grande cliffhanger do final da série aí, da primeira temporada, é a pegada da. Não quer dar spoiler desse final? Eu não queria, será? mas então. Mas esse fato que acontece no final é legal e dá uma. Tipo, eita, tem coisa aí. Ainda Principalmente mais. quando a gente pensa no que aconteceu no meio da série, né? Exatamente, exatamente. Então, ai, eu estou ansiosa já para a segunda temporada para saber qual vai ser o desfecho, e qual vai ser a continuação, na verdade, desse assunto aí do Marco André com a família. Não vamos dar muito spoiler não, porque essa é a história que ficou mais amarrada. É, E aí as pessoas vão ficar na curiosidade, como a gente também está para a próxima temporada. E aí, além, né, da história dos quatro professores que são os principais, existem também aquelas, como eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. aqueles coadjuvantes. Isso, não era isso que eu ia dizer, mas serve. Co-protagonistas. Que trazem também situações que são temas muito presentes, muito recentes e que a gente também precisa parar para dar uma atenção para isso. Como, por exemplo, o caso dos venezuelanos. O que Sim. você tem a me dizer sobre isso? Esse episódio é muito maneiro, porque ele não fala só disso, né? Ele também tem uns outros temas no meio ali, né? Ele tá meio na. É o personagem mais merda da série, desculpa a palavra, não sei se pode falar aqui, mas é o personagem Ai, mais pode. zoado que tá na série. Não de atuação nem nada, mas de estrutura mesmo. O personagem em si é muito chato, que é o filho do diretor, ele é muito chato, muito chato. Não fui com a cara dele desde o início. Nossa. E ele causa muito na escola. E esse negócio dos venezuelanos é uma pontuação muito forte do que está acontecendo agora, né? Agora, ou um pouco tempo atrás, estava acontecendo dos caras saindo do país dele a pé para se refugiar no Brasil, no Acre, lá no Amazonas. O pessoal fugindo mesmo a pé, andando, porque não tem mais o que fazer, não tem mais como viver no país. Então é melhor sair sem nada, sair com a roupa do corpo, ou carregando poucas coisas, do que viver aqui. Tentar a sorte num outro país e tal. E isso mostra que esses caras vieram mesmo, e estão aí, e estão querendo ocupar o espaço, ocupar lugar. Eu não acho ruim, não, acho perfeito. Se tiver espaço para todo mundo, maravilhoso. Eu E a também série achei mostra muito bem isso. que foi um debate muito necessário, esse enredo. A gente vê o empenho deles no colégio, né, na aula, por exemplo, a hora que eles vão lá mostrar para a professora o caderno, tipo, que eles estão Sim, tentando, interessados. realmente, eles têm um interesse em seguir com a vida aqui no Brasil, e aí eles têm lá a barraquinha deles de comida, e outras alunas que são ali da comunidade, que também vendem as coisas, aí já começa um conflito entre eles,
mas eu achei muito interessante abordar esse tema na série. São esses subtemas que a gente ignora, né? A gente vê uma manchete num jornal ou uma matéria na TV sobre isso e 2 dias depois ninguém mais fala sobre isso. A gente não pensa mais sobre isso. Recentemente a gente teve alguns casos e eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo com essas pessoas agora. Como elas estão. Se elas voltaram para o país delas, se elas continuam refugiadas. E se elas estão refugiadas, se existe um acolhimento ou se elas estão passando por coisas semelhantes ao que os personagens da série passam. São coisas que a gente precisa realmente pensar, né? E dar uma atenção. Hoje em dia se fala tanto sobre sororidade, sobre empatia, sobre acolhimento e, enfim, diversas palavras e hashtags que ficam bonitinhas no feed do Instagram, mas a gente realmente para pensar sobre isso. A gente realmente analisa essas situações e tenta entender o porquê que essas pessoas estão saindo dos seus países, por que isso está acontecendo com elas e como a gente pode contribuir de alguma maneira para isso. E eu acho que foi uma discussão assim muito bem colocada. O filho do diretor é realmente um arrombadinho. Eu não queria falar dessa forma, mas combina. Não, pode falar palavrão aqui, não tem problema. Os meus Então tá ouvintes mirins tampam os ouvidos nessas horas, eles já estão ligados. Mas esse moleque é um arrombadinho. É o típico filhinho de papai que chega falando que a escola pública pra ele é castigo, que ele é o bonzão e... Ai, gente, o moleque é insuportável, assim, insuportável. É o macho chato que chega pra causar, só causa mesmo, não agrega em nada. Ele é eu acho que ele é o único personagem aí que não agregou nada, só realmente causou e... Tem uma outra também que eu não gostei, Uau. que é a que roubam o celular dela. Ah, e também, é só a Chatíssimo. causadeira. E na É, verdade nem ela roubam o celular dela, né? A roubam entre amiga aspas, dela né? pega o celular por engano. Mas essa personagem, ela só apareceu em momentos que ela queria causar uma discórdia. Sim, sim. Todos os episódios que ela tem alguma fala assim, é sempre pra causar uma discórdia. É ela que não quer fazer a faxina no teatro, é ela que implica com a ex-presidiária que entra no colégio, que quer saber o que a mulher fez. E eu acho muito legal, em relação à personagem que é ex-presidiária, como a professora Eliette ajuda ela. Ah, dá uma olhadinha na bolsa dela, né? Então, Dá uma olhadinha, tipo, será mesmo que não fez nada? Ah, não fez, então, beleza. Então, tem essa cena, mas se você parar pra analisar, ela fez isso que todo mundo tinha a mesma visão, porém ela foi a única que estendeu a mão e falou: "Não, realmente vou te ajudar". Sim. E faz isso. E aí dá sentido à pessoa, né? Dá sentido à vida da pessoa que sai da cadeia e vai tentar se inserir na sociedade novamente. E eu acho que esse é um outro tema que vale muito a pena a gente repensar. A questão do aborto. Eita. Foi uma outra cena muito forte pra mim. Eu fiquei bem emocionada nessa. Eu adoro a Nanda Costa, eu acho ela puta atriz sensacional, assim, no nível muito bom. E ela manda bem nessa cena. E ela manda bem como uma mãe desesperada que não aguenta mais ter filho. Que, enfim. E a cena é pesada, a cena é forte. Nossa, a cena E dela no hospital com as crianças, Gabriel. sim. Meu Deus, meu Deus. É essa cena que eu tô falando, ela é muito impactante, ela entrega, né? A atriz que entrega o que precisa da cena. E o final dela, na boa, nem precisava nem ter falado, ela não resistiu, então. Não precisava. Uhum. A reação dos outros atores também já passaria isso pra gente. Foi uma Bem atuação maneiro, impecável. Foi bem uma, maneiro, bem uma maneiro. atuação impecável. E E o tema, rapidinho, vou te cortar aqui de novo. E o tema, ele é muito atual, né? demais. O que a médica fala pra ela na cena do hospital, não tá errado. Não tá errado. De certa forma, não tá errado. Pô, você não pode fazer porque acho que a enfermeira nem sabia do fato de ela estar grávida novamente. Mas você não pode fazer. Ah, mas eu não consigo não ter filho. Pô, existe camisinha, existe métodos anticonceptivos de graça em hospital, enfim. Várias formas de se precaver hoje em dia. Você não precisa. Eu tô 30 anos casado há um tempo e não tenho filho, porque a gente se precaver, a gente tem noção que a gente não pode ter filho. Então é legal você colocar os dois lados da moeda. A moça que tá forçando um aborto, coisa que é errada, coisa que não pode. Errado entre aspas, né? Vamos dizer assim. Errado na concepção da lei, é errado. A gente pode entrar nesse papo aí de certo ou errado, se é certo se abortar ou não. Mas na lei tá dizendo que é errado. Mas também tem um lado, tipo, pô, existe forma de se proteger disso, de não deixar acontecer essa parada. Entende? Onde eu tô tentando chegar.
Que tem os Sim, dois lados da moeda. Esse sim. E debate eles, tem a... e eles literalmente escracham esses dois lados nessa cena, né? Sim, sim. Elas estão debatendo a questão de fazer uma cirurgia, uma laqueadura, ou Isso. não. Sim, sim. E ela tá ali se justificando, falando, meu, preciso fazer a cirurgia, é um direito meu, é Sim. um direito dela, e as pessoas vão opinar sobre isso. Eu acho que uma coisa que fica muito nítida nessa cena é como as pessoas se acham no direito de opinar sobre a situação. E ela tem que ficar se justificando para uma enfermeira, que é uma pessoa que ela não conhece, que não tem nada a ver com a vida dela, que não sabe dos problemas dela. E ela não sabia que estava grávida naquele momento, então ela Uhum. estava querendo fazer no desespero, porque ela já tinha 3 bocas para cuidar, porque ela já não tinha mais condições, porque ela passava, como ela mesma diz, dava um duro danado para já criar aqueles 3 que ela já tinha, ela não podia ter outro, e mesmo assim, a enfermeira insistindo, e aí a hora que o médico chama ela e fala, assim, a atuação dela foi impecável. E a última cena dela na série também, ai meu Deus, É foda. spoilers. Mas, enfim, É, fazer o quê? gente, passou na Globo, todo mundo já devia ter visto. A gente só tá aqui comentando, mas Só vocês podem assistir no estar. Globo Você Play que já lá. viu, exatamente, você que já viu, você pode concordar ou discordar da gente aí nesse momento. Mas pra quem não viu, ficou o spoiler aí. E eu acho que vale muito a pena abordar esse tema sim. Eu já tinha procurado algumas situações em séries ou filmes, ou até em novelas de semelhantes, e sempre que eu acho alguma coisa no tema abordando o aborto em alguma produção assim, é muito nítido. E outra coisa que eu acho que fica bem claro nessa cena é como as mulheres pobres e periféricas que apelam para o aborto são tratadas e muitas vezes realmente morrem, que é o que acontece agora que eu já falei, eu vou falar de novo. Já deu spoiler mesmo, então? Ah, É, agora já vai. foi, então agora eu vou falar. Agora vai, E aí, agora vai. e como isso é uma questão de saúde pública, né? Sim, sim, sim. Porque é o que acontece muitas vezes. Enquanto a pessoa que tem condições financeiras de pagar para um ginecologista ou para um obstetra ou para uma clínica clandestina e ela vai fazer o procedimento e 2 dias depois ela vai estar fazendo seus procedimentos estéticos normalmente, seguindo a sua vida, a pessoa que é pobre, que apela para remédios fortíssimos, acaba tendo o mesmo fim que ela. Ou quando sobrevive, vai presa porque está fazendo uma coisa que é ilegal. Sim. Então é um tema muito delicado e que eu achei que a forma com que eles abordaram ficou assim bem ok. É, eles não apelam pra, tipo, não, é super correto fazer o aborto, Exatamente. Até nem falaram que porque não é. o fim Ficou no. dela é trágico, né? Exatamente. Sim, sim, Eles não sim. jogam flores em cima disso. Exatamente. Não- a forma como que foi abordado na série, eu achei que ficou bem interessante, assim, porque É uma. ficou bem real, né? Sim, é uma pegada assim. Eles não colocam o aborto como a única opção, tá ligado? Exatamente. Não é a opção final, tipo, ó, se acontecer isso com você, você tem que fazer isso. Não, você pode fazer isso. Ó, tá aqui, você consegue, mas o resultado pode ser esse. Então, Exatamente. É um destino que você pode ter. E é exatamente. isso. Também não saturam o tema, né? Sim. É isso que acontece e acabou. Fim. Próximo. E Isso é uma parada que eu achei legal, viu, também, de verdade, assim, da série, falando de tudo um pouquinho. É muito tema, é muita coisa, e Uhum. assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, né, mas em episódios diferentes, e não é romantizado nenhum tema é muito Nenhum. romantizado, eles falam, ó, acontece isso, e pronto, e vida que segue. Aconteceu, é a Sabe uma vida. outra coisa que eu Vai. achei muito legal? Que eles não romantizaram a Hum. infidelidade. É, porque assim, a gente Eu. tem os personagens muito a professora Lúcia, por exemplo, quando para os alunos, ela é nossa, o poço de bondade, de Uhum. pessoa O certa, correta, exemplo de. exemplo, Exatamente. mas no fundo não é, né? Ela tem lá os seus defeitos. Sim. E eu achei. Eu jurava que esse caso dela ia acabar de uma maneira. Assim, filme Disney, sabe? Conto de fadas. Feliz? Então. Não, eu juro por Deus, no começo da história, assim, que eu via os dois juntos, eu jurava que, sei lá, Uhum. ou que o marido dela ia morrer e aí ela ia ficar com ele. Na primeira vez que eu vi a série. E eu fiquei muito feliz que isso não aconteceu, porque eles realmente não romantizam a questão da infidelidade. Sim. É um cara que tem problemas no casamento, quer dizer, diz ele que tem, porque também não foi Não aprofundado. mostra, né? Não Não mostra. mostra a vida dele, que eu também acho que é uma coisa que pode ser que apareça na segunda temporada, Sim. mas
ela, que tem diversos problemas na vida e que usa a infidelidade como um refúgio, porque com ele ela se diverte, com ele, aí mostra lá aquela cena deles no karaokê e tudo mais, e se divertindo, mas no fim eles acabam cada um no seu canto. Que é como a vida acontece, né? Não Que é como tem. a vida acontece. Muitas vezes não tem final feliz pra tudo. Eu jurava que se eles tivessem encerrado essa história como um conto de fadas, eu ia ficar puta. Porque ficou tudo muito real. Sim. Tudo, todos os outros conflitos, eles foram expostos de uma maneira muito real. Então, se isso acabasse bem, eu ia falar, não, cagaram aqui. Mas não aconteceu. Posso puxar um tema aqui que eu achei muito legal? Pode. Estou no podcast dos outros e puxando o assunto. Vamos lá. Eu gostei muito e eu achei muito interessante também a história dessa personagem que a gente está falando, da Lúcia. Por tudo, assim. Ela tem, como a gente falou na escola, ela é o símbolo de tudo, de coisa boa. Mas fora tem os problemas. E ela tem um dilema muito forte na vida dela, que é o negócio do filho. Que a série vai dando de pouquinho em pouquinho pra você entender. Não vai te jogar tudo na cara. A história tá rolando, amigão. Acompanha aí. Seria mais fácil se eu Ô, soubesse filha da tudo, puta. mas eu sou muito Que boa em susto! Caralho, Google. Não vou cortar. Que susto, mano. A menina do Google entrou do nada no bagulho, mas tudo bem. Os robôs Já é a eles estão terceira querendo nos vez. dominarem. Eles querem participar. Você quer participar? Tudo bem. Mas. Até me perdi. Mas assim. E ela vai entendendo o que aconteceu. Você vai entendendo junto com ela o que aconteceu com o filho dela. Não é que ela sabe o que aconteceu e a série vai te dando aos poucos. Não, ela também não sabe. Ela também vai conhecendo o filho dela junto com a gente. Isso é muito legal de fazer. Muito legal mesmo. Porque mesmo aquela personagem tão forte, tão onipresente em tudo, tem as suas falhas, tem os seus defeitos e tem o que ela não consegue controlar, se defender e proteger, que foi o próprio filho. Que era o que ela tinha de mais importante, né? Sim, sim. Era o que Super ela... protetor e tal. Super protetora. E essa questão da gente descobrir as coisas com ela, eu achei também sensacional. Eu acho que toda a história dela, todo o enredo dela, a forma com que o filho dela morre e o fato dela voltar pro colégio e querer continuar, dali a gente já consegue sentir a força da personagem. Sim, sim. Né? Quem faria isso? Quem Assim, conseguiria estar ali no mesmo ambiente todos os dias, lidando com diversos conflitos, como ela tinha, e com aquela força de querer estar sempre ajudando todo mundo e fazendo por todo mundo e correndo atrás de tudo e resolvendo, aquela mãe de mil braços, sabe? Que quer abraçar sim. tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que a personagem dela tem uma força muito grande e que vai te prendendo na história. Você quer ver o que essa mulher vai fazer, como que ela vai... Como assim? O que aconteceu? E muito do que ela faz com os alunos, né, de proteger, de salvar muitos alunos, é reflexo dela não ter conseguido salvar o próprio filho. Isso é Exatamente. bem claro, a série deixa isso muito claro. Ela vai fazer de tudo por eles porque ela não conseguiu fazer pelo filho. A moça que perdeu, tô fazendo aspas aqui bem gigantes, perdeu uma bolsa por ser uma prostituta. Isso, Nossa. cara, isso é um absurdo. E aí ela já fala, e ela vai atrás do cara, fala, mano, não, isso tá errado, isso não pode, você tá maluco. E realmente não pode. O que a pessoa faz fora da escola é problema dela. Se a única opção que ela tem é essa, quem sou eu pra julgar? Exatamente. E nesse tema específico, em relação à personagem, a Crislane, né? Gislaine. Mas em relação à personagem da Gislaine, entra a questão do preconceito, um machismo e uma discriminação social. Porque o cara fala, tipo, no meu colégio não tem lugar pra puta. Que quando os alunos souberem o que ela é e quem ela pode causar problema. Sendo que a mina tá ali na escola e ninguém sabe o que ela é, o que ela faz da vida. Mas quando ou num babaquinha descobre, dá problema, né? Mas tinha que ser também o arrombadinho. Tinha que ser o... gente, esse menino é muito insuportável. Não dá. O arrombadinho é maravilhoso. É muito foda o que acontece com ela. A forma como nesse episódio que se destaca esse assunto é muito foda de ver, assim, ela trabalhando dentro da própria casa, com o filho pequeno do lado assim, né, na mesma casa. E a mina é super inteligente, faz a melhor redação, se destaca.
E o cara, quando o cara tá ali só pra entregar um prêmio, acaba com a vida da mina. Sim. Porque aí Sim. ela desiste da escola, porque ninguém vai dar valor e vai dar credibilidade, vai respeitar ela por ela ser prostituta. E tipo, o que que alguém tem a ver com isso, sabe? Não, isso aí é a coisa mais besta que tem. É Tipo assim, foda. se a pessoa é o que é, mano, é a escolha dela, cada um é o que quer na Exatamente. vida. Falta às Às vezes vezes para nem, essas nem o pessoas que pela quer. oportunidade, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Às vezes não é nem o que você quer, mas é o que você pode, é o que Exatamente. está ao seu alcance naquele momento. E ninguém vai ter nada a ver com isso, sabe? E isso não vai te diminuir, sua profissão não te define. Uhum. Uma vez eu escutei isso, eu tava assim, na Peixoto. Olha de onde eu vou tirar a referência agora, hein? Meu Eu Deus. tava, eu tava num bar na Peixoto, e aí a Uhum. gente tava bebendo, conversando e tal ali. Peixoto, gente, mais uma vez eu trazendo referências do estado de São Paulo. Peixoto é uma travessa da Rua Augusta, que é um point muito famoso, muito conhecido. É uma rua que antes do coronavírus eu frequentava bastante, porque tem vários bares legais. Muitos LGBTQIA+ frequentam essa rua e eu estava lá um dia, conheci uma garota de programa. E a gente estava conversando, não lembro como foi que a gente iniciou uma conversa, mas durante a conversa ela me falou uma coisa que tá muito marcada. A sua profissão não te define. Se você é bancário, isso não vai definir quem você é 100%. Você trabalha ali suas 8 horas por dia e ali você é bancário. Fora dali, você pode ser um jogador de futebol amador, você vai ser pai, marido, você vai ser namorado, você vai ser um estudante de outra coisa. Você tem uma vida além da sua profissão. E com a Uhum. garota de programa, isso não existe. Ela é garota de programa dentro e fora, né? Ela é garota de programa 24 horas por dia, dentro e fora, seja onde for, se ela for reconhecida por alguém, se alguém ali souber, enfim, ela vai ser a garota de programa sempre. Só que é o Uhum. trabalho dela, como todo mundo tem o seu. E eu acho que é uma hipocrisia muito grande do país, todo o estereótipo e todo o preconceito que existe em cima dessa profissão, que muitas pessoas sempre vão atrás. Porque se a profissão existe, é porque existem clientes. Sim, 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 sim. A lei da Eu procura, acho. né? Se existe a profissão é porque tem quem vá atrás. Uhum. Então, eu acho Olha, e que tem deveria. muita gente que vai atrás, viu? Nossa, Muito, demais. muito, muita gente. Demais, demais, demais. Mais mesmo. E é uma coisa. E é foda porque essas mulheres e homens também que se prostituem, eles não têm respeito de vindo de lugar nenhum. Eles são resumidos àquilo. E é o que mostra na série. A mina tá ali estudando porque ela quer ser enfermeira, ela quer ser médica, na verdade. Sim. Ela é super inteligente, mas ela foi reduzida a puta e por conta disso ela Ela preferiu virou sair. isso, né? E é foda. Assim, ó, Foda eu vou te demais. fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Ela, além de ter essa condição na profissão dela, ela também é negra. Sim, Se fosse uma prostituta branquinha, loirinha, tal, será que seria a mesma tratativa? Essa é uma jamais. pergunta assim de verdade, que eu me pergunto, e eu fiz essa pergunta, me fiz essa pergunta na série. Eu sou branco, hétero, não me encaixo muito nessas. Enfim, você entendeu. Entendi. Mas eu queria perguntar por curiosidade mesmo. Você acha que Não, seria a mesma isso não reação? aconteceria com ela. Sabe por que que isso não aconteceria com ela? Porque se ela fosse uma mulher branca e loira e tivesse um padrão de beleza de modelo, né? Se ela fosse uma prostituta daquela série. Esqueci a série agora. Mas enfim, tem uma série na HBO que é de puta de luxo. Puta, é puta mesmo, mas não vou lembrar o nome. É, então, Caralho. puta mesmo. Mas enfim, tem uma série aí na HBO, gente, que é uma série que aborda prostitutas de luxo. Se ela fosse uma dessas prostitutas, não aconteceria o que aconteceu com ela, porque o dono do curso que daria a bolsa pra ela, ele iria entender que ela estando no mesmo ambiente de pessoas iguais, que querendo ou não, quem vai estar lá no curso particular são os brancos, os loiros, bonitinhos, cabelinho com gel que a mãe passa o pente de manhã. Então, ela não Não teria esse fala assim, problema. poxa. É O Negócio, tá? O nome da série. Isso! Você já viu essa série? Não vi. Eu assisti, acho que uma temporada só. Mas. E se ela fosse uma dessas putas, uma menina branquinha, loirinha, as pessoas que estão ali naquele colégio não iriam
diferenciar ela de outras meninas. Agora, ela sendo uma mulher negra, sexualizada, porque o arrombadinho sexualiza ela antes mesmo de saber que ela era puta. Exatamente, exatamente. E aí entra no estereótipo da mulher negra que é sexualizada, que também sofre um abuso sexual ali dentro do colégio, porque ele tenta agarrar ela ali dentro. Ela já é muito violentada, né? Sim. Então, por toda essa questão. O que acontece da decisão. Mas assim, vamos lá. Eu entendo que a série quis te mostrar isso, mas eu não acho muito legal, eu não acho muito legal a professora ter falado isso pra ela. Eu acho que poderia ter ficado mais um subentendido pra gente, para não causar, porque assim, como ela é uma educadora, no caso, é uma professora e tal, ela falar isso pra ela causa meio que um é a força motor que faz ela ir embora da escola. Uhum. Tipo, Eu também tive essa mesma visão de que ela, assim, claro que tem que expor, tem que mostrar, mas assim, eu acho que aquela mentirinha básica também ali serviria para manter ela estudando, ela buscando o que ela quer. Falar a verdade para naquele momento talvez não tenha sido a melhor decisão, mas isso mostra sim. o erro Eu também que a acho professora tem. que então, ela teve a boa intenção, né? É Sim, aquela a coisa sororidade, do. como ela fala, né? Isso, é aquela coisa da sororidade, não, eu vou te falar porque eu vou fazer o possível pra te ajudar. Infelizmente, isso acaba não acontecendo. Eu acho que ela poderia ter feito o contrário. Primeiro resolver e depois, se Sim, preferir, sim. falar. Mas, Porque ela fala e depois resolve, aí já passou, a exatamente, menina mas já tá aí a muito menina já. magoada. É, Exato, ela já tava mal pra caramba e com total razão. E aí sim. ela prefere realmente desistir. E é muito complicado, porque se a gente for parar para analisar, todos esses personagens são alunos do EJA, né? Que é o ensino para jovens e adultos. Sim. E todos eles já passaram pela fase de abandonar o colégio. E aí, quando você vê a pessoa que estava ali e resolve abandonar de novo, é muito complicado, assim. É doído de ver. Foi uma coisa que eu fiquei bem triste que aconteceu na Ela série. pode voltar, né? Ela pode voltar aí Sim, pra uma segunda e tal. Seria até legal ela voltar um pouco diferente e tal. seria Enfim. realmente bacana se ela voltasse na segunda temporada. Porque ela E não é muito, assim, pelo que eu percebi, tá? Não dou idade. Só dou idade no final de alguns personagens. Ela me parece ser jovem. Tipo aquele Douglas? Não. O que é preso no final? Esqueci o nome dele. Puta merda. Enfim, ele tem 19 anos na série, né? O personagem dele tem 19 anos. Ela me quem? pareceu ser jovem também. O que é preso no final? Você não percebeu a idade dele? Olha Não. só. Olha, perdendo pontos Olha importantes. só. Ele é o mais novo. Ele é o aluno mais novo. Portanto, por isso que ele é o doidão que tenta bater em todo mundo, que é super nervoso e tal. É o Clayton. Isso, que é. Não, já dá um outro É, spoiler sem daço spoiler. agora. Ah, é verdade, É super ele é mais novo. jovem. Ai, gente, a cena dele, a última cena dele foi muito bonita. Verdade, ela pode voltar. Eu não, acho que não foi passado qual que é a idade dela, mas tomara que Não. ela volte. Que na segunda temporada ela tenha um enredo legal. Um outro tema que eu achei que foi foda também eles terem colocado foi a questão da mãe amamentando. Sim, 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 sim. Que é um tabu extremamente imbecil, mas que é um Ai, tabu. Muita gente tem esse negócio de, olha, ai, não gosto, ai, olha, não sendo olha, ai, não sei o muito, quê. muito, muito sincera, assim, eu acho que não existe coisa mais absurda do que você sexualizar uma Uma mãe. mãe alimentando uma Não, criança. não faz o menor sentido. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E Mas aí as... Tá, você fala, para desculpa. analisar na série assim, porque ali quem que eles colocam fazendo aquilo? É a mulher religiosa que tá com o marido do lado, que ela não é sexualizada em momento nenhum e muito Uhum, provavelmente não vai ser ali naquele ambiente. sim, E o fato dela estar alimentando a filha é motivo pra isso. sim. E é legal colocar nessa personagem porque ela também tem os problemas da intolerância religiosa, que ela é muito Sim, religiosa e tal. Então tem toda uma carga. E assim, vamos lá, no mundo real, vamos imaginar um mundo real agora. Numa sala de aula, você tem a pessoa ali, naquele mesmo contexto. Os fanáticos religiosos, que eles são fanáticos, não são só uhum, religiosos, eles são fanáticos. O cara é muito fanático, né? O ator, o personagem, enfim. E quem muitas vezes fica nessa de, olha lá, peitão e não sei o que, papapá, é os bobões lá. É o mais novo, é o outro amigo dele, também idiota.
Então, colocar eles nesse contexto também é um pouquinho pra sacanear esses caras que são super conservadores, super fanáticos mesmo, né? Porque eles têm esse negócio de fanatismo, tanto que tem uma cena do bagulho sexual que a professora tá ensinando que o cara é pinóia, né? O cara é loucão. Gente, pelo amor de Deus. O cara é loucão, loucão, loucão. Mas enfim, é feio até essa sexualização da mulher, da mãe amamentando. Nossa, a cena dela no banheiro, dentro da cabine do banheiro, dando de mamar, porque não pode ficar pra fora, porque não quer se expor dessa maneira. É muito foda. Muito, muito foda. E é uma coisa super real, é super comum, né? A mulher que tá com um recém-nascido, com um bebê, se o bebê tá com fome, ela tem que se esconder, ou ela tem que tampar, ou ela tem que. Enfim, ela não pode alimentar o próprio filho. É uma coisa natural, cara. É nosso corpo. Sim, sim. Sabe? É surreal, assim, surreal. E eu achei muito bacana deles terem colocado isso nesses personagens, né? Essa situação com essa personagem. Essa questão da intolerância religiosa é um outro tema que é muito foda. As pessoas não entendem, não se respeitam. É isso. É isso. A grande mensagem é essa. Resumir, Se fim, gente, respeitem. acabou o episódio. Se respeitem. É isso. Na É real é exatamente isso. isso. Porque as pessoas não se respeitam, elas não respeitam nada de ninguém. E aí tem uma imagem de uma santa no colégio. E, gente, em quantos estabelecimentos hoje a gente não entra, em quantos locais, sei lá, em qualquer lugar que você vê, que tem uma imagenzinha de uma santa, ou que tem uma Bíblia aberta, ou que tem qualquer coisa, uma cruz na parede, enfim, qualquer símbolo religioso. Tanto no mercado, como num consultório médico, em qualquer lugar que você vai, tem lá um símbolo religioso. Se pá, tem puteiro, deve ter. Exatamente. Se a gente for parar para analisar, o dinheiro que a gente pega está escrito Não, mas isso na teoria é erro, né? Mas enfim, continua. exatamente. Como que está escrito na nota? É Deus Deus é seja fiel. louvado? Deus é Deus é fiel. fiel? É. Então, Acho que é isso. peraí. É, Deus é fiel. Eu tenho quase certeza, mas. Olha, na nota de. É Deus seja louvado. Eu já ia falar, na Deus nota seja de dois louvado. reais, que é a única que eu tenho aqui, Deus seja louvado. Deus é fiel é outra coisa, né? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aí eu vou perguntar para você uma coisa, Gabriel. Que Deus? A gente vive num país laico. Em teoria, né? Deveria ser. Deveria ser. Nós somos um país, um estado laico, mas que não é seguido muito, né? O catolicismo é o mais presente no país. Mas existem outros deuses, né? Para as pessoas que são candomblistas, não é nem Deus que fala, mas vamos usar Deus aqui como a entidade, a referência. Então é o candomblista, o evangélico, que não usa Nossa Senhora, por exemplo, que não aceita a santa, tanto que é o que destrói. O budista, que é outra religião completamente diferente. E são todas religiões aceitas no nosso país, que estão presentes no nosso país. E ter essa Deus seja louvado passa uma impressão que somos um país católico, mas não, somos um estado laico, que não tem essa parada de, tipo, somos só católicos. É um tema muito foda, assim. Precisa ser discutido porque ainda existe muita intolerância e muito preconceito, né? Infelizmente, algumas coisas reforçam muito esse preconceito. Se a gente for parar para pensar em afrodescendentes, por exemplo, que além do preconceito racial, envolve também essa questão de intolerância religiosa. Numa questão em relação no conflito que existe na série, por exemplo, que é evangélico versus católicos. A evangélica fanática destrói uma imagem que é um símbolo maior para os católicos, e aí cria todo um conflito e gera que envolve até a professora, coitada, que não tinha nada a ver com o assunto, que só estava ali tentando apaziguar a situação e botar panos quentes. Já levam pro diretor e falam, não quero ter aula com a professora evangélica. Gente, pelo amor de Deus, teve aula com a professora evangélica a vida inteira por causa de uma situação que não foi ela que causou, já gera um conflito para a vida da mina também. Mas essa é a intolerância, né? Esse é o fanatismo da parada. É justamente isso, o fanatismo, né? É a questão de você colocar aquilo à frente de qualquer outra coisa e, enfim. E por conta disso você esquece o respeito que você tem pelas pessoas, a empatia que você tem por aquelas pessoas. Você coloca o seu fanatismo à frente de qualquer outra coisa e acaba gerando conflitos pela falta de respeito entre as pessoas, né? E aí eu também achei muito legal como o desfecho que deram para essa situação, que também acontece com a personagem Jurema, né? Da mesma forma que na situação com a Lin, no fim ela consegue
atuar com a Lin na peça de teatro, sentar na mesma mesa para comer e tudo mais, e cria ali uma relação amigável novamente. Na situação com a personagem evangélica é a mesma coisa, né? Por mais que elas tenham crenças diferentes, ela fica ali rezando pela pessoa para que dê tudo certo e tudo mais, e presta maior apoio. Eu também achei isso muito legal, que por mais que existisse um conflito entre elas e um desencontro entre as ideias delas, no fim elas estavam ali torcendo pela mesma coisa, que era simplesmente para que fique tudo bem. Sim. E eu curti a amarração final para esse conflito especificamente. Sim, eu também. Achei bem legal. E eu acho que depois de falar muito sobre todos os conflitos, a gente esqueceu de alguma coisa? Eu acho que a gente esqueceu da senhorinha. A gente tá falando tão mal dela, mas a parte dela é legal também. Que Verdade. Do machismo que ela sofre. Vamos lá. A gente pode falar também dessa personagem, da Jurema, falar um pouquinho do que ela sofre, né? Porque ela não só causa sofrimento, mas ela também sofre na série, que ela tem que mentir dentro de casa para poder estudar, porque o marido não aceita, o marido acha que é desnecessário, passou a vida inteira sem saber nada, por que vai querer saber agora? Então, e ela fala que vai pra igreja para poder estudar. E eu achei isso muito real, cara. Quantas pessoas têm um medo de falar, tipo, pô, preciso estudar, ou a tal pessoa não vai aceitar que eu estude. Isso é bizarro pensar nisso, né? Mas é real. E nisso mesmo, em relação à Jurema, eu sinceramente não consegui ver ela como uma personagem ruim. Não. Sabe? Eu não conseguia ver ela como uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa que tem os seus valores, né? E ela é uma pessoa idosa que tá ali pra aprender e pra estudar e que, querendo ou não, a gente sabe que as pessoas de mais idade, elas têm menos contato com certas coisas, como, por exemplo, o fato de ter uma transexual no colégio. Para uma mulher idosa, religiosa, que já tem netos e tudo mais, e já tá numa outra fase da vida, aquilo é um absurdo. Enquanto hoje em dia, para pessoas mais jovens, já pode ser mais comum, porque hoje a gente tem contato, a gente tem visualização dessas coisas, enfim, a gente tem acesso a isso. Em relação à questão da religião dela também, a gente entende que realmente existe o fanatismo e tudo mais. E aí, quando você para analisar a situação dela, em que ela precisa mentir em casa, e que quando essa mentira é descoberta, ela ia realmente abandonar, ia deixar tudo ali. E eu achei também muito legal na cena final dela, o marido dela acompanhando ela pra formatura. Sim, é da hora. E ela contando, e ela falando que ela queria ser orgulho pros filhos dela e pros netos e tal. E isso me fez lembrar dos depoimentos no fim da série, né? No fim de cada episódio, os depoimentos reais. Verdade, sim. Em cada episódio, no final, existe um trecho de um depoimento real de um aluno do EJA, do SESI, né? Sim, do SESI. Que conta por que resolveu voltar a estudar, e eu acho que isso estimula as pessoas a voltarem a estudar também, né? Estimula o telespectador a pensar, poxa, por que eu não posso fazer isso? E no caso dela também eu achei sensacional, assim, a forma com que isso foi abordado e como foi encerrado, né? Sim. Ele acompanhando ela, achei muito fofo, de verdade. Assim. É bonitinho, tipo, vamos, que tem que chegar, não pode chegar atrasada. E ela tomou uma posição de, tipo, não só de submissão, no caso, com ele. Sim. Porque aquilo era dela, era pra ela. Ela queria fazer aquilo, então é dela. Então ele passa a ser o submisso naquela situação. Ele passa a ser o submisso da relação ali, no caso. Não que exista essa submissão, mas... Exatamente, uma inversão de papéis, na verdade. Isso, exatamente, é isso. Trocando de lugar e mostrando ali, não, é o que eu quero, eu vou fazer, e você vai estar lá comigo, vambora. Corre que tá dando a nossa hora. É bem isso. Eu achei sensacional, assim. De verdade, todos os conflitos que envolvem os alunos dessa série, eu acho que em todas as situações são muito necessárias. A gente citou sobre a cena do bebê, Nossa. Que é uma cena muito forte, que é uma questão assim de desespero. E uma coisa que eu achei, eu não sei se eu usar a palavra interessante vai parecer ruim. Isso é tão interessante um bebê quase se afogar. Não. Mas eu achei interessante a abordagem da série em relação a essa questão da maternidade. Não foi romantizada a maternidade na série. Não é bonitinho, né? Não é bonitinho. Não é o sonho não é o conto de fadas. Não é o conto de fadas, exatamente. Porque no primeiro episódio a gente vê uma situação de uma mina na Estação da Luz aqui de São Paulo, com um bebê no canguru, no trem, vendendo bala. Era Luz ou Júlio Prestes? Não importa, tô zoando.
Pior que eu parei pra pensar agora e falar, putz, eu jurava que era Lucas. É que parece bastante as duas, né? Enfim, mas fala aí. É, são realmente muito parecidos e ali não dava pra. Se for a Júlio Prestes, a mina tava vindo aqui da nossa quebrada. Exatamente, exatamente. E aí, o desespero dessa mãe, gente. O desespero É, dessa menina, assim, dá pra ver o cansaço na cara dela, o esgotamento e aquele bebê chorando e o bebê com fome e a mina simplesmente porque não tem o que dar, não tem o que comer, cara. Acho que isso é a situação mais extrema possível para uma mãe, para um pai. Você vê seu filho chorar de fome. Imagina, eu não consigo nossa, imaginar isso, eu não velho. consigo imaginar uma Hum. coisa dessa, sabe? Pra uma mãe, principalmente. Sim, sim, Que sim. ela, principalmente, ela, se for parar pra analisar a história dela ali, ninguém sabe pra onde ela foi, o que aconteceu, que fim que deu. Eu desconfio que, porque eu tenho mania também de estender por minha própria conta a história das Hum. pessoas. E pra mim foi o cara que matou ela. Pode ser que sim, pode ser que não, mas mais Exatamente. provável que talvez. Fica aí a critério da nossa imaginação. Se a gente for parar pra pensar na outra história, né, do outro bebê, que é a da cena horrível, que dá muita agonia de ver, é exatamente a mesma coisa. É uma mãe Desesperada. não desesperada, que não tem o que fazer com o filho é doente, o esgotamento, sabe? Ali é nítido o como é cansativo você ter uma vida que depende de você. E se você tem recursos o suficiente para que essa vida seja confortável, minimamente confortável, porque eu acho que ter o que comer não é nem questão de conforto, né? É necessidade, mas você se vê num desespero assim que é realmente não romantizar. E essa abordagem que fizeram para essas duas mães, eu achei que ficou assim, é pesado, muito, mas também é uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? O que que essas mães que não têm com quem deixar o filho, que não têm como criar, que não têm ajuda de ninguém, como essas crianças vão crescer, né? Qual vai ser Uhum. o futuro dessas crianças? E é um pensamento que eu fiquei assim, meu Deus, que situação. Nunca imaginei uma situação como essa na minha vida. E a série me fez pensar sobre isso. Muito bom. Caramba, gostei. E Ah, agora eu acho. fala bem essa menina, viu? Te Eu tô falar, quase viu? acreditando em você, Gabriel. Não, você Falta fala, tô falando sério. outro tema que envolve a professora Sônia em relação ao filho e que ela descobre durante a trama toda é que o filho dela era homossexual. A forma com que o filho dela morre já comentei que é bem pesado, assim, a situação que acontece, né? É tudo muito rápido pelo que mostra ali na série. Uhum. E o marido dela, né, o pai do menino, ele tem um AVC, fica totalmente dependente de Paralisado. cuidados, Isso. paralisado, Uhum. dependente de cuidados. E o fato dela não conhecer o filho, né, do filho não se abrir com os pais, era justamente por conta do preconceito que eles tinham. Ela não queria E, aceitar que o uhum. filho era homossexual, porque pela forma com que mostra o filho dela nos trechos, né, tava bem nítido ali. Então, isso que eu ia falar. A gente, que eu até comentei um pouquinho antes, que a gente vai conhecendo junto com ela os problemas do filho, mais ou menos, né? Porque esse porém, não é nenhum problema. Esse porém do filho que ela não sabe, a gente percebe logo Sim, que ele é um homossexual e tal, mas não fala, a gente não sabe o que aconteceu. Mas que a gente conhece esse detalhe sobre ele antes dela, isso a gente conhece. exatamente. Esse detalhe fica muito nítido e dá pra perceber que ela não aceita, né? Sim. Que até a carta que ela acha nas coisas dele, ela prefere acreditar que era pra melhor amiga. E Uhum. vai atrás da menina. E o pai também não aceitava essa questão e tinha os conflitos com o filho. E a cena do velório do menino também eu achei que foi bem. Muito bem feito. Muito bem feita. Muito bem feita. E foi uma cena assim que ficou impressionante. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Diga. Você acha que, eu tô tomando conta aqui já, você acha que ela não aceitava essa condição, essa situação, essa do filho, ou ela não imaginava isso do filho? Porque me pareceu muito mais que ela não imaginava que isso poderia acontecer com o filho dela. Não uma parada de preconceito com o filho ou de, não, meu filho não é isso. Ela não imaginava isso.
Me pareceu isso. Do pai, não. Do pai, claramente, é um preconceito. Mas dela eu percebi mais como ela não imagina que isso poderia ser, que o filho poderia ser isso. Poderia ser homossexual, poderia, enfim, ter um caso. Não vou falar com quem, mas ter um caso muito importante aí com uma pessoa da série. Olha, falando como homossexual, Por isso que eu perguntei. é, eu acho que essa questão maior era o fato dela não aceitar. Ah, tá. Beleza. E de achar que não vai acontecer com meu filho. E eu falo isso porque já presenciei situações em que a pessoa não, assim, é a melhor pessoa do mundo, não tem preconceito com ninguém, nossa, não, pelo amor de Deus. Eu sou a sigla S de simpatizante, tá ligado? Que não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas quando é dentro da sua casa, Aí peraí. muda, né? Aí já muda totalmente o discurso, porque não, não, meu filho não, meu neto não, meu sobrinho não. Então, assim, eu acho que era uma negação. O Marcelo é um menino doce, é um menino amoroso, é um menino maravilhoso, mas homossexual não. E tá na cara dela, sabe? Tá ali na cara dela. Essa coisa da adolescência, porque querendo ou não, é ali que muitas pessoas acabam se assumindo Se e descobrindo. se descobrindo ou que as outras pessoas percebem. Uhum. Né? E aí você via o comportamento dele que mostra ali. Um menino sempre com uma melhor amiga, É. que não tem uma namorada, não anda num grupinho de meninos. Ali você já vê que pra gente já fica claro, sabe? E Uhum. pra ela que convive com adolescentes, que dá aula pra adolescentes, que tá sempre ali, por que que ela não veria isso no filho dela? Porque existe essa coisa da negação. Né, esse processo de negação, de que com meu filho, não, meu filho. Aquilo de dizer que o meu filho era normal, como se esse fosse um problema, sabe? É. Então eu acho que no caso dela é diferente da questão mais agressiva, com que ele Sim. faz, mas ainda assim é uma negação que está voltada a um preconceito, né? De que ela não quer aquilo pro filho dela porque talvez ela ache que aquilo não é bom, que aquilo não é certo, que aquilo não é correto. Uhum. Então, Entendi. É porque assim, o bom de trocar ideia sobre as coisas com pessoas diferentes, né? Nós somos diferentes, ninguém é igual. Então é legal porque cada um tem a sua percepção. Acho muito sim. maneiro isso. Minha percepção foi completamente menos que eu não tenho a vivência, né? Então, a minha percepção foi que, tipo, não, eu não imaginava isso. Foi mais de inocência do que de maldade, Uhum. talvez. Não, Ela. e é totalmente perceptível, é totalmente aceitável, na verdade, Uhum. que você tenha uma visão diferente, porque não fica claro na personagem. Sim, sim. Ela não demonstra nenhum tipo de discurso de ódio. Não, ela até Isso fala não. pro caso do filho dela que você achou que eu teria algum problema em saber que meu filho era gay, era homossexual. Uhum. Ela tá na boca da personagem isso. Depois que ela descobre, tá ok. Mas antes, talvez, como você falou, a percepção era outra. Certo. Enfim. É porque para algumas mães a necessidade de ter que ouvir da boca do próprio filho, sabe? Pode estar na cara, pode estar assim, estampado, você pode ter qualquer tipo de trejeito ou estereótipo, ou todo mundo já saber, entendeu? Mas a Uhum. necessidade de ouvir eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou bi, eu sou trans, enfim, de verbalizar essa necessidade de ter a informação verbalizada tem uma importância muito grande para algumas pessoas. Uhum. E no caso dela, ela nunca ouviu isso da boca do filho dela. É, Porque eles sim. tinham ali uma falha de comunicação, né? E com certeza, e é um outro ponto que me faz pensar dessa maneira, é que se o menino não se sentiu confortável para falar com a mãe, se ele Alguma nunca se coisa tinha. sentiu à vontade para se abrir com ela, é porque ele tinha motivos para isso. Uhum. Então, eu vi dessa maneira justamente porque ele era reservado, ele não conversava com ela. E quando tá ali a situação se agrava, ele se torna até agressivo, esse comportamento agressivo com certeza é reflexo do que ele viveu. Eu acho que não foi uma coisa que veio assim do nada, sabe? Tudo bem que a gente Uhum. não teve nenhum contato com ele, além das lembranças dela, mas isso vem de algum lugar. Todo esse Sim, comportamento sim. que ele teve veio de alguma parte. Então, eu acredito que tenha muito a ver com isso. Mas essa questão de homofobia, como foi abordada na série, fica muito subjetivo, né? Sim. Porque eu conversei com uma amiga minha sobre essa série e ela não tinha relacionado o AVC do pai com o fato do filho ser gay, e sim com o fato dele ter morrido. Tipo, não É. aguentou a morte do filho
Acho que foi um acúmulo, né? Pode sim estar relacionado a isso, acredito que esteja muito, mas eu acho que pode estar muito relacionado à culpa. Sim, sim, total. E foi essa a conversa que eu tive com ela. Eu falei, olha, eu acho que tá muito mais voltado à culpa que ele sentiu pelo que ele fez com o garoto e estar ali vendo de frente ao corpo do seu filho, que gerou esse pico de estresse que virou um AVC. E aí a gente conversou sobre isso, assim. E a forma como a homofobia foi citada nessa série, a mãe descobrindo a sexualidade do filho depois da morte, o que aconteceu com o pai em relação a isso, também é um caso muito, muito triste, assim, porque a gente não vê as agressões no menino, a gente vê o resultado disso. Sim, é isso aí. É da hora. É É da hora, muito, da hora, é muito da legal, hora. Da muito, hora não, né? é muito foda, porque a Não é gente da tá. hora, mas é legal ver na série. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus. É, Não sim. estamos dizendo que a homofobia é da hora, estamos dizendo que é. Enfim, Na série ficou bem feito, é na isso. série ficou bem feito porque a gente não tá vendo o gay sendo agredido, como Hum. sempre acontece, né? Como geralmente acontece. Existe a questão da transfobia, mas aí já é uma outra coisa, que a gente já falou. Mas em relação à homofobia, realmente, é abordada de uma maneira totalmente diferente. Que é muito legal de ver. Assim, muito legal de observar. Fica o contrário do que a gente está acostumado a ver em relação a esse tipo de caso. Que é uma coisa que eu nunca assisti nada que abordasse dessa maneira. Não sei se você já viu. Se eu já assisti alguma coisa nesse mesmo sentido em relação à homofobia, não, acho que não. A homofobia é sempre tratada como um problema, né? Mas a homossexualidade é sempre tratada em filmes assim. Tem um filme que é muito bom, não sei se você já assistiu, que ele trata bastante sobre homofobia, que é As Vantagens de Ser Invisível. Já assistiu esse filme? Não. É muito bom. Ele tem um personagem ele é homossexual, e ele tem um monte de problemas. E ele não tem problema em se assumir homossexual, mas as coisas que acontecem com ele, tem pessoas que se relacionam com ele que tem essa vergonha de se assumir, de ser o que é de verdade. Mas, enfim, a homofobia é muito mais implícita nos personagens do que propriamente dito mostrada, né? Tem um momento de homofobia muito forte, de agressão até, mas é muito mais. Ela não é igual nessa série. A série realmente ficou mais implícita a parada. Ela não ficou tão escancarada. É. Nossa, vou Assista, é procurar muito assistir bom. esse filme. Assim, ele é Eu um sei que ele filme. já tem um tempinho. Ele é triste, ele não é um filme legal, assim, super animado, mas é um filme muito bom. E é um filme de baixo orçamento, como diz meu amigo Julito, parceiro de podcast, ele é meio abaixo do radar e tal. Então é bem legal de assistir. Eu vou procurar sim. Vou procurar pra ver esse fim de semana. Mas é isso, gente. Esses são os temas principais. Eu acho que a gente deu uma passeada por todos os temas que a série aborda. Espero que vocês se interessem pra ver, porque a gente só falou aqui muita coisa. Por mais que teve muito spoiler, mas a gente falou muita coisa por cima. Tem Sim. muito mais que isso. Assistir a tudo isso é realmente uma experiência muito bacana. Eu gostei bastante. Fiquei feliz que o Gabriel gostou também, Gostei porque bastante. é uma série pouco conhecida. Muitas pessoas, eu sempre comento dessa série com as pessoas e pouca gente que eu conheço já assistiu. Então, caso vocês assistam, mandem os feedbacks pra mim, manda no Instagram ou no Facebook, fala o que vocês acharam. Tá disponível na Globoplay e como indicação, além da série, nesse episódio, uma coisa que eu achei muito interessante em relação à série em si é a humanização do professor. A gente chegou a citar aqui anteriormente que a gente sempre vê aquela pessoa só como aquela pessoa e nunca imagina o que está por trás da vida dela. E em relação a isso, eu recomendo que vocês assistam o programa Profissão Repórter, que foi exibido no dia 18 de dezembro de 2019, que é sobre a vida dos professores. É um conteúdo, assim, que a gente também não para pra pensar no que eles passam, em como é a vida deles e o que acontece. E eu assisti esse programa essa semana, eu não assisti quando passou na TV. E eu fiquei muito impressionada nas situações que acontecem e como é a vida, né, além da sala de aula. Vale muito a pena assistir esse programa. Tem cenas muito pesadas, tem relatos muito fortes, mas vale a pena ver porque a gente precisa valorizar o profissional da educação nesse país. A educação é o único caminho que a gente tem para seguir para um rumo melhor
para que as coisas aconteçam e fluam de forma diferente, para que a gente tenha um futuro interessante pra gente e para nossas próximas gerações. Então, a gente precisa valorizar o trabalho dessas pessoas. A série aborda muito a vida dos professores. Esse episódio do Profissão Repórter exibe uma situação real, são professores da vida real que passam por diversas situações e vale a pena realmente assistir. Recomendo para que vocês vejam. Gabriel, fica essa recomendação para você também. Esse episódio está disponível na íntegra no YouTube, tá? Então, só Vou procura lá, procurar. Profissão Repórter, 18/12/2019, que aparece o episódio inteiro e realmente, gente, vale muito a pena ver. Eu espero que vocês, caso assistam, gostem bastante, porque tá show. Gabriel, você quer reforçar aqui as suas redes sociais? Eu queria. Achei já, tá? Tá aqui. Achei já, É tá isso, no. gente. Ó, aprendam com o Gabriel quando a gente dá Eu já achei. dica. Eles já É vão lá. na hora. Eu queria só de verdade agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu realmente escuto o Back to Cast. Eu gostei muito de conhecer o podcast. A gente está fazendo a rede, eu e o Julito, a gente está trabalhando nessa rede com muito, muito carinho, muita dedicação. E conhecer podcasts tão legais como o Back to Cast, como vários outros que tem. A gente escuta muito, né? A gente está escutando quase todos os podcasts, não só a gente, mas a gente tem uma galera que ajuda a gente a escutar, para conhecer, para saber do que se trata, para entender um pouco o podcast. E desde que a Bia, o Alan, enfim, entrou na rede, eu escutei o primeiro que eu escutei foi o do racismo, né, Bia? Que eu te mandei um mega Foi. feedback, enfim, eu escrevi e tal. E depois eu escutei todos, maratonei. Não tem muitos, né, Bia? Mas vamos Estou trabalhar para aumentar esse número começando. aí. Aumentar esse número e chegar no 100 rapidão. Mas, Ai, não de vejo a verdade, hora. queria muito agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. E se o pessoal curtiu a minha participação, pode me encontrar no Sete Letras, podcast de cultura pop, enfim, já falei no começo. Estou no @Sete Letras Podcast, no Instagram, Twitter e Facebook. E também pode me encontrar em qualquer agregador, Sete Letras Podcast. É isso, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Espero que tenha gostado da minha participação. Não só você, mas Ai, todo. gente, foi um prazer. Vocês devem ter notado que esse episódio ficou gigante, porque Porque dois a falantes pra conversa caralho. foi ótima. Duas pessoas muito falantes. Mas foi realmente um prazer. Eu adorei trazer você aqui. Primeira participação no podcast, gente. Primeira Isso vez aí. que eu trago alguém Isso aqui aí. para conversar comigo. Eu espero que vocês se acostumem já com esses episódios maiores e de conversas, porque o Gabriel vai voltar aqui, a gente vai conversar Opa, mais vezes, assim eu espero. estou à disposição. E o podcast Estados Unidos também está me trazendo aí outros contatos, então provavelmente muito em breve a gente vai ter outras participações aqui. É uma rede muito legal, acho que parabéns para você e para o Julito que estão com essa iniciativa. Vale muito a pena para a gente que é podcaster conhecer outros programas, ter contato, trocar ideia e para as pessoas que não estão familiarizadas também terem acesso ao conteúdo. Eu tenho amigos que já foram lá dar uma olhada na rede e acharam outros programas legais. Então, assim, tá benéfico para todo mundo e eu tô muito feliz de fazer parte. Tô muito feliz que você aceitou o meu convite. Foi realmente muito legal gravar aqui contigo. E é isso, família. Vocês já sabem, vocês me encontram no @Back2Cast no Instagram e no Facebook. Os episódios estão disponíveis. Tem um recado para vocês, gente. Não sei se eu vou conseguir continuar postando o podcaster no Deezer. O último episódio eu não consegui disponibilizar no Deezer ainda. Estou aqui com dificuldades técnicas que pretendo resolver em breve, tá? Então, quem me ouvia no Deezer, vai ouvir no Spotify, gente. É só baixar o aplicativo, não precisa ter conta premium, é de graça. Você pode ir lá ouvir. Tem tanto podcast bom. Você vai lá, você pode ouvir o Back to Cast, você pode ouvir o Sete Letras, você pode ouvir todos os podcasts que você quiser de graça no Spotify. O Google Podcasts também é gratuito, então não precisa ter assinatura nenhuma para você ouvir. Existem aplicativos específicos para podcasts, tipo o Castbox, que você pode baixar no seu aparelho e ouvir, simplesmente. Então, no Deezer eu vou ficar devendo por enquanto, tá? Mas assim que eu conseguir postar os episódios lá, eu aviso vocês aqui também. E-mail para envio de mensagens, telemensagens, qualquer coisa que vocês quiserem me mandar, backtocast@gmail.com. Eu recebi um e-mail muito fofo, muito, muito fofo essa semana
de uma garota lá do Paraná. Ela pediu para não se identificar, mas ela mandou uma mensagem muito fofa. Eu não vou ler aqui para vocês agora, porque o episódio já tem quase 2 horas. Mas eu vou trazer essa mensagem aqui em algum momento, porque eu adorei o que ela me disse. Foi muito estimulante e é muito legal saber que vocês estão curtindo. Espero ver vocês em breve, espero que todos estejam se cuidando, espero que todos fiquem bem, espero que vocês tenham gostado do Gabriel, porque ele vai voltar, como eu já disse. E é isso, família. Até a próxima semana. Fui! Tchau!